Bom, jovens, voltando aqui para falar sobre limites fundamentais, aqueles limites exponenciais, né? Nós começamos com o limite principal, que é o limite de um mais um sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito. Isso aqui é o número e, tá bom? Isso se você substituir o x aqui por números muito grandes, você vai ver que essa conta vai dar muito próxima de e, não é? Então, esse limite a gente não pode, por enquanto, demonstrar, porque nós precisamos de uma ferramenta mais avançada que se chama séries. E a gente não tem essa ferramenta. Então, não vale a pena ficar perdendo esse tempo aqui, porque realmente eu acho que não vou alcançar o objetivo, né, que vocês entendam séries, que precisaria muito mais coisa. Mas vamos lá. A partir dele, eu posso demonstrar os outros. Por exemplo, que o limite de um mais um sobre x elevado a x, quando x tende a menos infinito, é igual a e. Tá? Então, esse aqui eu posso demonstrar. Então, nosso exercício agora vai ser esse, tá bom? Vamos demonstrar esse limite aqui, usando o limite anterior, tá bom? Vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, calculando o limite. Limite um mais um sobre x elevado a x, quando x tende a menos infinito. Como sempre, vou fazer uma mudança de variáveis. Vou chamar de, vamos fazer assim, de x eu vou chamar de menos 1 mais t, tá bom? É um truque isso aqui. Isso aqui, claro que eu já fiz conta, fui tentando outras coisas, aí a gente chega nisso aqui, tá bom? X é igual a menos 1 mais t. Então, isso significa que quando x tender a menos infinito, o t vai tender a mais infinito, né? Porque 1 mais t vai para mais infinito, ou seja, significa que o t está crescendo muito e positivamente, porque vai ser o sinal trocado de x, não é? Então, t está tendendo a mais infinito. Substituindo aqui, nós vamos ter limite, como é que vai ficar isso? 1 mais, não é? Só que mais, o x é menos 1 mais t, então mais por menos vai dar menos, 1 sobre 1 mais t, elevado a x, que é menos 1 menos t, tá bom? Vou colocar assim, menos t menos 1. Tudo isso elevado a menos 1. Né? Então, tudo isso aqui elevado a menos 1. Tá certo? Perdão, aqui eu vou separar, né? Menos 1. Paga isso aqui. Paga esse camarada, não é assim não. Eu estava olhando como produto, e não é produto. É uma soma ali no expoente. Então, vou ter que separar num produto de... Bom, vamos lá, vamos continuar, não adianta eu falar agora. X não, t agora, né? Mudei a variável para t, tendendo a mais infinito. Opa, deixa eu olhar direitinho aqui, e ficou complicado, né? Fazendo essa conta, você vai ter limite, quando t tende a mais infinito, fazendo a continha aqui dentro, nós vamos ter 1 mais t, cancela 1 com 1, vai ficar t, 1 mais t menos 1 fica t, sobre 1 mais t, elevado a menos t, tá certo? Aí eu vou multiplicado, não é? Por a mesma base, t sobre 1 mais t, elevado a menos 1, tá certo? Menos t, repete a base e soma os expoentes, menos t menos 1. Então, a base é essa aqui, t, 1 mais t, 1 mais t. Menos t menos 1, que é o expoente. Vamos lá, acho que vai dar certo. Aqui eu vou trocar o sinal e inverter a base, não é? Limite, t tende a mais infinito. Invertendo a base fica, vou colocar assim, t mais 1 sobre t, elevado a t, vezes
E aqui o limite, já vou separar no produto, limite, aqui troca o sinal do expoente, vai ficar 1, inverte, fica t mais 1 sobre t, ok? Quando t tende a mais infinito. Opa, acho que vai ficar legal agora. Quando eu faço essa continha aqui dentro, t dividido por t dá 1, 1 dividido por t dá 1 sobre t, né? Dá 1 sobre t elevado a t, vezes o limite, quando t tende a mais infinito. Daí eu vou ter aqui também aquela continha, t sobre t dá 1, mais 1 sobre t. Ora, quando t tende a mais infinito, isso aqui tende a zero. Isso já vimos várias vezes. Então, esse limite aqui todo é 1, né? Todo esse limite aqui é 1. Esse limite todo aqui é 1, tá certo? Porque vai dar 1 mais 0. Então, o limite da constante 1 é 1. E esse limite é o limite fundamental que nós já conhecemos. Limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, quando t tende a mais infinito. Quando t tende a mais infinito, isso aqui é o E, não é isso? Isso aqui é. Aí vai ficar E multiplicado por 1, que é igual a... E multiplicado por 1, poxa, faltou uma coisinha. E vezes 1, que é igual a E. Então, vou concluir aqui, porque você já está vendo que é E multiplicado por 1, tá bom? Esse limite aqui é o E, e esse limite aqui é 1 mais 0, limite de 1 mais 0, que é 1. E multiplicado por 1 vai ser igual a E, tá bom? Então, já tinha colocado aqui, mas aqui também. Portanto, não importa, limite dessa expressão, quando x vai para mais infinito ou para menos infinito, vai dar E de qualquer jeito, tá bom? Muito bem, vou aproveitar para encerrar logo esse assunto de limite, para a gente avançar na matéria. Só falta um limitezinho para a gente demonstrar, né? Esse que foi usado lá na derivada do logaritmo. É o limite, o exercício agora mostre que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a E, tá bom? Aí vamos lá, vamos fazer essa conta. Mas aqui tem um detalhe. Eu tenho que fazer pela direita e pela esquerda, porque a mudança de variáveis que eu vou fazer, eu preciso ver por onde ela vem, por onde o x está vindo, se pela direita ou pela esquerda do zero. Então vamos primeiro, vou calcular o limite dessa função quando o x tende a zero pela direita, tá bom? Eu vou fazer a seguinte mudança de variáveis, vou chamar de u a 1 sobre x, tá bem? 1 sobre x. 1 sobre x a gente já sabe que é aquela função assim, ó, né? Na vez passada nós vimos, essa é a função 1 sobre x. Então, quando o x tende a zero pela direita, isso implica que o u tende, ó, quando o x tende a zero aqui pela direita, quando o x tende a zero pela direita, vem para cá, o u vai explodir para mais infinito, né? O u vai para mais infinito. Aí eu vou fazer a mudança de variáveis agora. Isso aqui é igual ao limite, quando o u tende a mais infinito, aí 1 mais o x é 1 sobre u, né? Um é o inverso do outro. 1 sobre u e 1 sobre x é u. Mas isso é o limite fundamental, ó. Limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, quando u tende a mais infinito é E. Limite de 1 mais u sobre u elevado a u, quando u tende a mais infinito é igual a E. Então, conclusão. Limite dessa expressão, quando x se aproxima de zero pela direita, por valores positivos, é E. Aí, segunda parte da demonstração, vou calcular pela esquerda agora, né? Quando o x se aproxima de zero pela esquerda. É exatamente a mesma coisa, né? Você vai fazer a mesma mudança de variáveis,
o igual a 1 sobre x. Então, quando o x tende a zero pela esquerda, quando x tende a zero pela esquerda, o u agora vai para menos infinito, vem para cá, para baixo. Então, isso implica que u tende a menos infinito, tá bom? E essa é a sua mudança de variáveis. Daí você vai ter limite, quando u tende a menos infinito, de 1 mais, quem é o x? O x é 1 sobre u. Quem é 1 sobre x é u. E isso também é decorrente do limite fundamental. Você já viu que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a menos infinito, é e. Então, o limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, quando u tende a menos infinito, é igual a e. Portanto, veja bem, o limite dessa expressão, quando x se aproxima de zero pela direita, é a. O limite da mesma expressão, quando x se aproxima de zero pela esquerda, também é e. Então, significa, conclusão, que o limite da função 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x se aproxima de zero, quer seja pela direita ou pela esquerda, vai se dar sempre e. E está provado o último, né, que nós precisávamos provar, o último limite que foi usado nas demonstrações, tá bom? Então, acabou questão de limite. Agora vamos falar só de derivada. E derivada é mais interessante porque você já tem as regras, é só ir aplicando as regras, tá bom? Ok, espero que tenham gostado. Eu acho muito lindo essas demonstrações. Espero que vocês também gostem. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.